Para se concluir o diagnóstico do transtorno da compulsão alimentar, deve-se levar em consideração alguns critérios. A pessoa precisa apresentar episódios recorrentes de compulsão alimentar, ou seja, momentos em que a pessoa come uma quantidade muito grande de comida em um período curto de tempo, maior que a maioria das pessoas comeriam naquela mesma situação. E o mais importante, nesses episódios, a pessoa sente como se perdesse totalmente o controle. É como se ela não conseguisse parar, mesmo que ela quisesse. E um exemplo, alguém que acabou de jantar, mas ainda comeu uma pizza inteira, sozinha, em menos de 20 minutos, e sente que está no piloto automático. Não consegue frear. Além disso, esses episódios devem vir acompanhados de pelo menos 3 dos seguintes sinais: comer muito rápido, como se estivesse com pressa, continuar comendo até se sentir fisicamente mal, tipo estufado, empanzinado, comer bastante, mesmo sem fome nenhuma, comer escondido, por vergonha de estar comendo daquela forma, e sentir culpa. Sentir culpa, tristeza, até nojo de si mesmo. Esses sinais são bem importantes porque mostram que o comportamento não é só sobre a comida, mas também sobre como a pessoa se sente antes, durante e depois de comer. Além dos sinais que eu falei antes, devem ser observados outros pontos. Um deles é que esse comportamento causa sofrimento emocional. A pessoa não está comendo desse jeito porque ela quer ou porque ela acha divertido, mas sim porque se sente mal, se sente angustiada, e isso vira um ciclo muito difícil de sair. Outro ponto importante é a frequência. Esses episódios de compulsão acontecem pelo menos uma vez por semana durante 3 meses seguidos. Então, não é algo pontual, é o fim de semana que a pessoa exagera, é algo que se repete e vira um padrão. E, por fim, é essencial diferenciar a compulsão alimentar de outros transtornos como a bulimia ou a anorexia nervosa. Na compulsão alimentar, não existe comportamentos compensatórios, como provocar vômito, usar laxante ou jejuar depois dos episódios de compulsão. A pessoa ela come compulsivamente, mas não tenta anular o que comeu depois. E tudo isso é avaliado com muito cuidado por profissionais da saúde mental, e o diagnóstico nunca deve ser feito com base apenas em uma percepção rápida. Por isso é tão importante procurar ajuda especializada. Agora eu quero dar um exemplo prático de como a compulsão alimentar acontece na vida real. Vou contar para vocês uma história fictícia, mas que é inspirada em casos reais que a gente vive no nosso consultório. Vou contar a história da Ana. Ela tem 28 anos e durante o dia ela se controla ao máximo na alimentação. Às vezes até pula refeições, mas quando chega à noite, principalmente quando ela está sozinha em casa, ela sente uma ansiedade enorme que parece impossível de controlar. E aí, nesses momentos, a Ana vai direto para a cozinha e começa a comer rapidamente tudo que vê pela frente: arroz, pão, biscoito, doces. Ela nem sente mais o gosto direito e só para quando se sente mal fisicamente, com dor no estômago, quando está muito cheia. E mesmo sem estar com fome, ela continua comendo e faz isso às vezes escondida, com a porta do quarto fechada, porque sente muita vergonha. Depois que ela termina, ela se sente péssima, se sente envergonhada, se culpa, tem até nojo de si mesma. E esses episódios acontecem há meses, pelo menos uma vez por semana. Ela se sente mal com o próprio corpo, com a autoestima e até mesmo com a vida social. Tenta vomitar, não toma laxantes e também não faz jejum no dia seguinte. Mas ela se sente presa nesse ciclo de compulsão, culpa, promessa de controle e nova compulsão. Esse tipo de história é muito mais comum do que parece, e é por isso que falar sobre compulsão alimentar com seriedade e acolhimento é tão importante. Não é falta de força de vontade, a pessoa sofre com isso e é importante ela saber que tem tratamento.